Hello! Hello! Hoje nós vamos começar a nossa revisão por história, né? Então, da avaliação de história. Nós vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre as fontes e o tempo da história. Tá? Então, nós temos ali, desde os primeiros agrupamentos, né, que surgiram na humanidade, ela buscou meios de sobrevivência, né? A partir do momento ali, por exemplo, um grupo se localizava em um certo ambiente. Alimento, roupa, acabou, não tinha mais nada de tirar da natureza, eles saíam em busca dessa sobrevivência. Com o passar dos anos, eles começaram a se proteger, né? Que era muito frio na época, né? Buscavam trajes que aqueciam, por exemplo, peles de animais, né? Por exemplo, peles de carneiro, de leão, que traziam um aquecimento para o corpo deles. E aprenderam também a preservar, a produzir e a preservar o fogo. Primeiro eles aprenderam a preservar, né, que era guardar o fogo, porque antes da descoberta do fogo feito por faíscas, eles tinham que preservar, né, ali nas florestas, quando pegavam fogo, eles guardavam essas cinzas para depois ir produzindo outro fogo. Depois veio a produção do fogo, onde eles descobriram como é que se produzia ali o fogo para esquentar, aquecer, fazer o cozimento de alimentos, né? Então a comunidade ela se reinventava para poder sobreviver. Como é que nós ficamos sabendo de toda essa história? Então aí entra o grande papel importante das fontes históricas. Porque por meio dessas fontes históricas é que sabemos, né, como é que surgiu a humanidade, como é que a humanidade vivia, né? E essas fontes históricas, a fonte histórica ela é dividida em duas partes. Tem as fontes textuais e as fontes materiais. Fontes textuais já fala de texto. Então, o que é fontes textuais? São materiais escritos, como livros, cartas, revistas, papiros. Tá? Então, tudo que tem escrita são fontes materiais. Tá? São fontes históricas que nos trazem o que aconteceu naquela época, né? Inclusive, papiro é um dos mais antigos. Inclusive, um dos livros mais antigos escritos em papiros é a Bíblia, né? Que são fontes textuais, que nos contam o que aconteceu até mesmo antes de Cristo. Temos também as fontes materiais, né? Que essas fontes materiais eram utensílios que os seres humanos usavam para sobrevivência, por exemplo. Eles passaram a produzir materiais afiados para poder matar os animais, né? Ferramentas que facilitavam encontrar alimento, proteger do frio, começaram a construir utensílios até mesmo para lutar entre si. Então, esses materiais foram achados, né? Nós estamos vendo aí alguns materiais, né, bem antigos, né, usados para a sobrevivência do ser humano. Por exemplo, olha um exemplo, não está muito longe, né? Olha só deixa eu voltar aqui. Olha só. Se vocês perguntarem para a avó de vocês o que é isso aqui, ó, eu tenho certeza que elas vão saber o que é. Antigamente não se existia energia. Como é que passava a roupa? Esse aqui é um ferro de passar. Abria ele e colocava a brasa, e aí o ferro esquentava e passava a roupa. Não existia luz elétrica. A luz era de lamparina, né? Olha, na época dos egípcios não existia caixão. Colocava-se aqui, ó, os mortos. Né? Então, assim, essas imagens, esses materiais nos ajudam a entender melhor a história e como cada um conseguiu. Mas como é que a gente ficou, como é que nós hoje temos esse conhecimento? Quem são responsáveis em descobrir? Essas pessoas são chamadas de arqueólogos. Os arqueólogos, eles têm o papel de pesquisar vestígios humanos. Então, por exemplo, eu quero construir um prédio. E aí, durante a escavação, eu descubro um pedaço de osso bem antigo. Eu vou ter que parar essa escavação, vou chamar os arqueólogos e eles vão cavar ali e descobrir o que tinha naquele local, quem morava naquele local, que animal que era, aquele osso é de quem? É de um ser humano? É de um animal? É de um animal que viveu há 2000 anos atrás? Então, o arqueólogo ele tem o papel de descobrir, né, as fontes históricas, as fontes materiais e desvendar. Né? Deve falar, olha, foi nessa época, foi nesse tempo, esse material aqui é de 2000 anos atrás, é de 3000 anos atrás, e olha só que interessante como é que é feito esse trabalho.
Quando eles têm um espaço em que eles estão trabalhando, eles dão o nome de sítio arqueológico, que é onde eles vão tirar. Olha para você ver essa escavação. Que legal. Aí, eles estão fazendo uma escavação, tá? Essa escavação, ela é manual, tá, galerinha? Essa escavação, ela é manual, ela não pode ser feita com máquinas, com trator. Por quê? Porque são materiais frágeis, então tem que ser tirado ali, ó, a terra com pincel, tá? É tirada a terrinha com pincel, é tirado com maior cuidado, né? Para que não se estrague nenhum desses vestígios, para que o vestígio fique inteiro. Olha só que interessante. Olha só o que foi achado, né? São vestígios de restos humanos. Aí eles vão estudar de que época são esses restos humanos. Então, esse papel, né, do arqueólogo. Quem for aí mais para frente virar um arqueólogo já sabe de que vai trabalhar. E é tão interessante, Aruma, que no estudo lá fala que na pesquisa dos arqueólogos eles sabiam até determinado tempo que aquela fonte de material estava ali naquele lugar. Isso é muito interessante, né? Porque era um estudo bem feito, era uma pesquisa bem trabalhada, porque através daquela fonte ali, eles sabiam por quanto tempo estavam ali, né? E eu achei isso bastante interessante. E essa pesquisa ela é feita por microcélulas. Eles contam as células, contam os vestígios, quanto tempo tem, as bactérias, né? Existe bactéria que vive milhares de anos, né? Então eles contam tudo, levam tudo isso. Agora nós temos outra fonte. Nós vamos falar agora sobre as fontes iconográficas. Tá? Essas fontes, os seres humanos costumam se comunicar por meio de imagens. Que imagens são essas? Eles se comunicam através de desenhos, pinturas, fotografias. E essas fontes, ela traz bastante informação sobre o presente e o passado das pessoas. É uma fonte de estudo também, né? Só que essa fonte, ela chama iconográficas. Lembra lá nas paredes, artes rupestres, né? São desenhos feitos em paredes. Lá naquelas artes lá de desenho, eles contavam o dia a dia, como é que era a vida deles. Existem também, por exemplo, pinturas feitas por grandes pintores que contam ali como é que era a vida no passado. Por exemplo, existem pinturas de pintores que retrataram o Brasil, né? Como a chegada dos portugueses no Brasil. Outros pintaram como é que os escravos eram tratados. Então, por meio daquela imagem, a gente pode imaginar como é que era naquela época, né? Depois veio a fotografia, né? As pessoas começaram a usar fotos. Então, por meio das fotos, por exemplo, na Revolução Industrial, a gente consegue entender como é que aconteceu a Revolução Industrial por meio das fotos que eles tiravam naquela época. Então, são fontes que nos ajudam a entender como era no passado, que erros eles cometeram no passado e por que se a gente tomar, às vezes, certas decisões, vai dar errado. Né? Porque nós nos exemplamos daquilo que já aconteceu ali no passado. As fontes orais, né? Já fala oral, a gente fala de fala. Né? Como vimos ali, aqueles 3 tipos de fontes, né? Principalmente a fonte textual, ela usa a escrita. Mas em muitas comunidades, eles não sabem ler e escrever. Então, como é que eles vão passar esse conhecimento de geração em geração? Eles passam oralmente, ele conta a história, ele transmite os conhecimentos contando. Né? Então, essa é uma transmissão muito antiga. Por exemplo, ela é muito usada por indígenas, né? Que na época, por exemplo, como é que a gente sabe das parlendas, das lendas indígenas? Porque foram contadas por meio de fontes orais. Se um arqueólogo for procurar fonte escrita para os indígenas, não tem. Eles descobriram essas histórias, essas tradições, indo lá e conversando mesmo com eles e ouvindo. Né? Então, foi por fonte oral. Né? Inclusive, hoje, existem muitas tribos indígenas que não têm escrita nem leitura. Né? E alguns cientistas têm ido atrás e transformado a linguagem oral em escrita, ensinando os índios, formando uma nova língua para poder se escrever. E aí está o nosso conteúdo para o estudo, né? Que essa foi nossa revisão na prova de história. E eu deixei para vocês fazerem o estudo das páginas 292, 293, 294, 295 e 296. Então, onde vai estar o conteúdo que vai cair na nossa avaliação.
Então, não se esqueçam, tá? Estudem o conteúdo, não os exercícios, porque não é os exercícios que caem na avaliação, tá bom? São os conteúdos lá dessas páginas, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Goodbye! Tchau, tchau.